Olá pessoal, uma boa noite, tudo bem com vocês? É o Carlos Augusto. Eu preparei um vídeo sobre a viagem perfeita. A viagem perfeita, eu tive a oportunidade de conceber este indicador, comparando, analisando o desempenho de empresas de transportes com o desempenho lá daquele indicador chamado pedido perfeito, né, na indústria, ou no e-commerce, que mede o desempenho nos vários estágios de um pedido. Fiz uma adaptação e concebi aqui, vamos dizer assim, a viagem perfeita. A viagem perfeita é um trabalho acadêmico, foi feito por um pessoal da Univale, que orientei um TCC em 2018. E neste trabalho acadêmico tem os detalhes de como implantar a viagem perfeita nas empresas de transportes rodoviário de carga. Ok? Estou trazendo essa lâmina aqui que já foi visto no outro vídeo, porque aqui que está o grande detalhe, está aqui o compromisso do gestor para ele poder buscar elementos, estratégias para aplicar no dia a dia da sua empresa, do seu setor, para que a empresa consiga, né, buscar os resultados esperados para mantê-la, né, para manter a empresa no seu caminho. E para manter uma empresa, a questão é combater anomalias. As anomalias, vocês vão ver aí na frente, pode comprometer até 30% da receita bruta na empresa de transportes. São recursos lançados, né, desperdiçados e vão pelo ralo da empresa. Então, começamos só para a questão de dados, que a matéria-prima do gestor é a informação, então essa informação tem que ter qualidade. Aí, nós que trabalhamos com auditoria, logística, também elaborando projetos e consultoria de várias empresas, ficamos abismados quando nós vamos nos sistemas, nos relatórios, nas planilhas, nos formulários internos, para auxiliar no controle, né, das atividades, e descobrimos que grande parte dos dados que são registrados no sistema, nos formulários, nos relatórios, nas planilhas, estão errados, estão distorcidos. Vou dar um exemplo, empresa de transportes tem uma conta pesada, né, que gera muita preocupação, que é o combustível, representa aí 30%, 35% dos custos operacionais, dependendo do porte da frota dos veículos. E quando pegamos o relatório de abastecimento, é triste e lamentável encontrarmos registro com preço do combustível errado, o odômetro do caminhão no momento do abastecimento errado, a litragem abastecida errado, a placa do veículo foi lançado trocado, né? E ficamos pensando por que isso acontece. E nós já sabemos de fato, né? Sabemos porque nós, o gestor, os colaboradores, não gostam de lançar dados. E a maioria dos gestores não sabe interpretar dados, usando ferramentas adequadas. Porque de dados passando para informação até chegar ao conhecimento não tem jeito. Os dados precisam ser trabalhados, transformados. E gestor que não gosta de fazer isso, né, ele precisa rever conceitos. Ele precisa descobrir o que ele gosta na vida e procurar fazer. Ok? A inteligência empresarial, a estrutura, o sistema nervoso é essa aqui, ó. Dados até chegar à sabedoria. Ok? Ferramenta de gestão.
O professor trabalha aí com a disciplina Mensuração da Cadeia Logística, no curso de graduação em Logística na Univale. Eu trabalho lá numa faculdade de São Paulo, né, com o curso de Gestores de Transporte e Logística. Nós compartilhamos em algum momento como é que eles usam essas ferramentas para buscar, identificar causas e buscar soluções, implementando melhorias, né? Então, é simples compreender que o gestor, ele tem que se transformar num pesquisador, no micro, no detalhe, e no macro, longo alcance, usando ferramentas adequadas, né? No curto alcance, nos detalhes, ali aparece figurativo um microscópio, compreender os detalhes. Longo alcance, o gestor tem que ter visibilidade, usando ali no caso é o binóculo, uma luneta, para que ele enxergue longe, para que ele compreenda o que vem aí pela frente, ok? Então, ferramentas clássicas, tradicionais, o espinha de peixe, o 6M, o 5W2H como plano de ação para o gestor, criar uma estratégia, alocar recursos, envolver pessoas, estabelecer um prazo, explicar por que tem que ser feito algumas ações. Conhecer essas ferramentas para trazer benefícios. A ferramenta GUT, que analisa a gravidade, a urgência, a tendência de uma ação, por exemplo. O gestor, se ele se organizar, ele vai descobrir que tem todo dia, toda semana, todo mês, um pacote de ações para serem implementadas. Só que tem algo ali que não é tão grave, né? Que não é tão urgente, e a tendência de não piorar se demorar um pouquinho para esperar. Então, esta hierarquia de urgência vai ajudar a lhe dar prioridades. Pareto, que é uma ferramenta clássica, ainda muita gente não sabe usar o Pareto, né? Análise de correlação e regressão, são modelos matemáticos simples, correlação, regressão linear simples, múltipla, transformar uma função exponencial em linear ou vice-versa, quer dizer, existem maneiras, modelos, métodos matemáticos que ajudam o gestor a pensar. Ele precisa pensar. Pensar. Eis o segredo. E outras aqui, a carta de controle também ajuda a entender resultados, desvios, o comportamento em relação a uma média, por exemplo, né? Bem, o que é métrica e o que é KPIs, né? O KPIs. Métricas possibilitam mensurar, monitorar e gerir as estratégias. Métricas apresentam informações sobre quais estratégias devem ser continuadas, aperfeiçoadas ou abandonadas. Os indicadores-chave de performance são criados a partir das métricas. São os indicadores que indicam de forma percentual ou numérica o resultado de uma ação e por onde é avaliado o desempenho da organização. Os indicadores são essenciais nos diversos departamentos de uma empresa, pois vão apontar os reais resultados dos investimentos feitos, seja em gestão de pessoas, otimização de processos, redução de gastos, no aumento da produtividade dos colaboradores e vários outros. Tá? É através de indicadores que nós descobrimos que uma empresa de transportes, 40% do plantel de motorista não são motoristas, são tocadores de caminhão. E você já sabe o que é o tocador de caminhão. O tocador de caminhão é programado para destruir, para acabar, para matar, para acabar com tudo. O problema é que esse tocador está na nossa empresa trabalhando. Nós estamos pagando salário, pagando diária, alimentação. Estamos dando férias para ele. E por distorção de métricas ou KPIs, estamos dando produtividade para ele, achando que ele é o cara, ele é o motorista que faz a diferença. Distorções brutais no dia a dia. As métricas são informações sobre o negócio e os indicadores são resultados de alguma ação que foi tomada com base nas métricas. Tá? Professor,
tem clientes, faço consultoria, e mais de 70% dos meus clientes que eu atendo, eles querem implantar boletim de desempenho da sua empresa de transporte ou da sua empresa prestadora de serviço de armazenagem ou uma distribuidora de alimentos ou medicamentos ou cosméticos, né? Então, isso é muito importante que vai permitir descobrir as oportunidades de melhorias. Temos indicadores de produtividade, indicadores de capacidade, qualidade e estratégicos, ok? Nos boletins de avaliação de desempenho de empresa de transporte, nós temos indicadores que medem a lucratividade, a rentabilidade, o prazo de retorno do investimento. Tem indicadores que analisam a ociosidade estática e dinâmica da frota. A ociosidade dinâmica da frota é caminhão rodando sem carga e sem receita. Ociosidade estática é o veículo estando em condição de trabalhar, de produzir, não está produzindo. E por que ele não está produzindo? Porque faltou motorista ou não tem carga. Temos também a taxa de absorção da receita bruta para cobrir os gastos fixos. Temos a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio de cada veículo, quanto que o veículo tem que rodar, produzir no mês, seja em quilômetros, seja em toneladas transportadas, seja em viagens realizadas, descobrir o momento onde a receita total vai se igualar aos custos totais. Esse é o ponto de nivelamento, break-even. Ok? Então, temos vários indicadores que medem esse desempenho da transportadora. Temos a pontualidade, a sinistralidade, a taxa de eficácia no pedido, programação do cliente. Temos aí 20, 25 indicadores que vai permitir o gestor avaliar o desempenho desta empresa de transportes. Estou trazendo para vocês a viagem perfeita, que seria um avanço bacana, legal, para ser implementado nessas empresas. Então, alguns indicadores logísticos conhecidos, né? O time to market, que este indicador é muito usado em empresas de bens de consumo e mede quanto tempo lhe leva para ter a ideia de um produto, desenvolver este produto, testar, fabricar os primeiros lotes e colocar no mercado. A gente lê que no Japão diz que é 2 semanas. No Brasil, já ouvi falar que leva 2 anos. Temos on-time delivery, é um indicador de logística que indica qual a percentagem de pedidos entregues no prazo determinado sem atrasos. Temos o ciclo do pedido, que é o tempo que leva para um pedido chegar ao cliente depois que foi recebido este pedido pela empresa. Significa agilidade e velocidade no atendimento do cliente. O what if, pedido perfeito, é do what if que o professor partiu daqui para criar a viagem perfeita, ok? O pedido perfeito está aqui. Ele calcula a taxa de pedido sem erros nos vários estágios do pedido do cliente. A acuracidade no registro de pedidos, o registro é feito lá na área comercial, a acuracidade na separação de pedidos, separação lá na expedição, pedidos entregues no prazo, pedidos entregues sem avarias, faltas ou sobras e pedidos faturados corretamente. Temos um setor, 2, 3 setores conectados, interligados, são vários estágios. O pedido perfeito tem essa capacidade de fazer avaliação parcial e integrar depois, gerando a taxa do pedido perfeito. Ok? Lá na transportadora, atividade de transporte, se a gente parar para pensar, existem 3 momentos interessantes. Nós temos o momento da negociação, o momento da programação e o momento da operação. O que é a negociação? Aí é o pessoal do comercial da transportadora, vai visitar o embarcador, seu futuro cliente, e lá conversam, negociam, e no final da negociação,
o ideal que gere lá um contrato, um documento que estabeleça as regras do jogo. Então, na regra do jogo, neste contrato, vai estar o que vai ser transportado, como manusear e transportar a carga, o local de coleta, o local de entrega, prazo de coleta, prazo de entrega, valor dos serviços, prazo de pagamento, penalidade se não, a transportadora não cumprir, se o motorista precisa entrar com EPIs, a idade do veículo, tudo está na regra do jogo. O que é que nós observamos? O comercial da transportadora, que deveria entender de transporte tanto quanto a operação, ele sai vendendo frete, vai sair negociando, e ele vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, fica uma semana, negociou fretes interessantes, mas ele não traz para a equipe, nem para o financeiro, nem para o operacional, detalhes do que é que ele combinou com o cliente. Aí é obrigado a dar confusão, porque o vendedor de frete, a área comercial da transportadora, concordou ou vendeu que a área operacional vai entregar uma carga em 24 horas numa faixa de distância de 1.000 quilômetros. Não existe isso. E fica aquele conflito comercial dizendo que vende, que a logística não atende, está perdendo dinheiro, que a empresa... Não existe isso. Ok? Ainda tem muita disputa interna, jogo de vaidades. Aliás, gestor que é vaidoso, gestor prepotente e orgulhoso, ele está com os dias contados. Não se cria mais, porque é um transtorno mental, é um vício mental, uma doença mental, esse tipo de atitude hoje em dia, né? Aí vamos para a programação. O que é programação? O cliente solicita o transporte, veículos, faz o agendamento da coleta, da entrega da carga, bem como o tipo e volume de carga a ser embarcada e transportada. Ele manda um e-mail, um documento, uma programação pedindo quantidade de caminhões para carregar num determinado local uma determinada mercadoria num determinado volume. A transportadora, já as regras já estão claras, e a operação, conversando com o tráfego, vai alocar o caminhão e o motorista conforme o agendamento. Programação. E temos um momento da operação. A operação, ele tem 3 estágios: a coleta, a viagem e a entrega. 70% do valor de um frete rodoviário é consumida na operação. E aqui uma conta pesada é o combustível. Uma anomalia comum é o caminhão ficar muito tempo para carregar e muito tempo para descarregar na entrega. E a rodovia, possui características interessantes. Essa rodovia, nós temos uma extensão, uma distância, podemos ter pontes, viadutos, obras de arte, que tem que tomar cuidado para não dar acidentes. Nós temos que ver local para o motorista descansar e abastecer. Esta rota, né, que tem uma distância já definida, ele tem um custo associado a essa distância baseado no tipo de veículo usado e capacidade deste veículo. E lá no momento da entrega, o cliente fica olhando com muito detalhe se a transportadora conseguiu cumprir o que ele negociou aqui na regra do jogo. É aqui que é verificado se ele cumpriu exatamente o que ele combinou, está em contrato, o ideal que esteja em contrato. Ok? Então, transporte rodoviário é negociação, é programação, é operação. Viagem no TRC. No último vídeo, vocês viram que eu classifico, né? É classificada a viagem perfeita e viagem perfeita. Tem a viagem mais que perfeita, que eu já vou dizer para vocês o que é viagem mais do que perfeita. A viagem imperfeita são estas anomalias aqui, que acontecem com frequência. E se a transportadora não estiver acompanhando, o gestor não estiver acompanhando, pode absorver 30%
da receita bruta da atividade. Ok? Costumo dizer que o dinheiro existe nas empresas de transporte, que eu estou falando, mas ele está num caldeirão lá enterrado no pátio da empresa. É lá que está o dinheiro que está enterrado lá. A questão é que eles não sabem desenterrar aquele recurso que está lá. Continuam enterrando, mas não sabem fazer uma blindagem ou uma estratégia que pare de jogar dinheiro naquela cova, naquele buraco, naquele ralo, porque a empresa precisa desses recursos. A pergunta, como é que se compra caminhão inadequado ainda? Como é que se contrata o tocador de caminhão que destrói o caminhão, manutenção, consumo, roubo de carga, furto de mercadoria? Como é que se compra pneus inadequados para a operação? Como é que se permite excesso de peso no veículo? Que o excesso de peso aumenta consumo, desgaste, mata, afeta toda a logística. O excesso de velocidade, outra loucura. Um caminhão com 45 toneladas viajando a 120 km por hora com uma colisão frontal. Vocês imaginaram a energia que está ali associada, potencial ou cinética ali? E o motorista tem dificuldade de compreender. E o gestor tem que partir para penalizá-lo com advertências e até demissão, porque ele não entende que a velocidade mata. As multas, consequência do não cumprimento da legislação, seja velocidade, peso, estacionamento, falta de step, ferramentas, questões comportamentais, usar celular dirigindo. O planejamento tributário, ninguém fica atento que tem como fazer planejamento tributário adequado, é lucro real, lucro presumido. Eu tenho um cliente na região que está no prejuízo, está quebrando, mas paga impostos todo mês pelo lucro presumido é gerado, que em função da receita está pagando a guia do PIS, do COFINS, tudo direitinho. Eu não entendo isso. Caminhão parado por falta de carga, comercial tem que ver carga, o caminhão não ficar parado. Faltou motorista, RH, vamos fazer um recrutamento constante de motorista. Esse colaborador que não colabora, é trágico. Como é que tem colaborador que não colabora numa empresa? O que é que ele faz para permanecer numa empresa? O colaborador que não colabora está lá. Ele está mistificando, ele está enganando. O que ele está fazendo lá? Ninguém vê. Quem é ele? Por que está lá? E o empresário voltado a resultado, o empresário que dá valor para as boas práticas de gestão, ele vai combater esta anomalia. Se de 10 são 4 que carregam a empresa nas costas, então demite 6, pega o salário e divide para os 4 que vão ter dinheirinho pelo menos para ter alegria, um dinheiro no bolso, porque vão continuar trabalhando de sol a sol, às vezes de madrugada. O transporte é uma atividade cruel no Brasil ainda. A logística no Brasil é cruel. Todo mundo pode esquecer do pedido, todo mundo pode esquecer de produzir, mas quando resgata os seus problemas, a logística tem que dar jeito de resolver. O caminhão não é mais caminhão, é um foguete para poder entregar. E aí, se não entrega no prazo, que gera não conformidade, reclamo da logística. E desperdício de toda a ordem. Ok? Vamos usar e abusar de métricas capiais para buscar a viagem perfeita. Característica de uma viagem perfeita. A viagem comercial, a pergunta, a viagem que coletou, viajou, entregou, lhe atendeu, surpreendeu e encantou o cliente. Busque respostas de 100 viagens que o veículo fez no mês, no ano. Quantas atendeu de fato, surpreendeu e encantou? Como é que nós vamos buscar essas respostas? O que é uma viagem perfeita do ponto de vista operacional? O caminhão e o motorista estavam em perfeitas condições durante a viagem? O motorista fez o checklist antes de iniciar a viagem, durante a viagem? Verificar se o caminhão está perfeito é fácil. Verifique o pneu, se está calibrado, se tem vazamento ou não no caminhão, se o sistema elétrico está funcionando, para-brisa, farol, sinaleira, se a placa do veículo está
fixada adequadamente, ok? Se a cabine está limpa, né? A gente, pela experiência que eu tive, quando a gente faz auditoria operacional em veículos, a gente usa aquele checklist, o mesmo checklist que o motorista usa, nós usamos para fazer auditoria. Nós entramos na cabine e encontramos lá marca de mão com geleia, goiabada, ramela, graxa no teto do caminhão. Pegamos o documento, ramela, geleia de mocotó, documento encardido. Esse é o tocador que faz isso, o motorista não faz isso. Ok? Agora, como é que descobrimos se o motorista está em perfeitas condições? O motorista, ele não tiver com algum problema de pressão alta, com problema de saúde, ele vai falar para você, faça a investigação, leve ao médico, afinal de contas, ele é o motorista, não é o tocador. E ele tem que estar orientado que antes de iniciar uma viagem, ele, se perceber que não está bem, ele tem que comunicar à empresa, a empresa tem que reconhecer e buscar solução para resgatá-lo, para que ele tenha condição de continuar a viagem. Ok? Aqui eu faço esse comentário porque o comercial não quer saber se o motorista está doente, não quer saber se o caminhão precisa trocar óleo, pneu, ele quer que faça a viagem para faturar, porque ele tem a comissão dele para ganhar, ele tem o indicador dele para comemorar no final do mês que ultrapassou a meta de venda de frete, que eu também questiono muito isso, né? Porque já vi empresa que no último dia do mês manda faturar doidado, porque eles precisam comemorar que ultrapassaram a meta do mês anterior. Aí no outro dia cancelam tudo. E esta métrica, né, que não é indicador, volume de vendas, seja de frete ou de mercadoria, é usado para remunerar área comercial, comissionamento, para tomar cerveja, comemorar fatos ilusórios. Então, comercial, esse negócio de forçar a barra, que caminhão não tem que trocar pneu, que não tem que trocar óleo, lubrificante, não tem isso. E o gestor de operação de transporte e frota que fique firme no seguinte: aqui nesse setor, caminhão é um ativo que vale R$500 mil, tem que ser rentável e lucrativo, vai fazer a manutenção, vai parar para fazer, de fato, comercial que ligue para o cliente, renegocie prazo. É assim que se trabalha. O que é uma viagem perfeita do ponto de vista logístico? A carga chegou no destino, na especificação certa, na quantidade certa, no local certo, na hora certa, com a documentação correta? Sim ou não? De 100 viagens que foram feitas no determinado período, 100 chegar exatamente nessas condições, então a viagem é 100% perfeita sob o ponto de vista logístico. Se de 100 viagens realizadas, 100 viagens, o motorista, o caminhão está em perfeitas condições, então esta viagem foi perfeita sob o ponto de vista operacional. Se todas as viagens atendeu o cliente, pelo menos, então essa viagem foi perfeita sob o ponto de vista comercial. E ponto de vista legal, o que seria isso? Simples. A legislação que regulamenta o transporte e o trânsito foram respeitadas, atendidas integralmente do começo ao fim da viagem. O que é uma viagem perfeita do ponto de vista econômico? Esta viagem foi rentável e lucrativa? Ocorreram anomalias ou não eficácias na viagem? O que acontece de anomalias na viagem? Pode ter furto, roubo de carga, pode ter excesso de consumo de combustível, pode ter ocorrido um acidente, pode ter necessidade de um desvio de uma ponte que quebrou, que vai afetar essa lucratividade, que ele vai rodar mais o veículo e vai ficar mais tempo. O motorista pode ter passado mal. O motorista ficou sem dinheiro para abastecer o caminhão. Muitas anomalias acontecem no dia a dia. O caminhão quebrou, não tem oficina própria. Eu moro lá em Santarém, acho que já falei para vocês, quando eu vou de carro lá para Santarém, que são 4 dias, aquela BR-163, saindo do Mato Grosso, entrando no Pará, tem um trecho lá de 220 quilômetros,
que estrada de chão, que praticamente é da cidade de Trairão até Santarém, porque até Itaituba, Miritituba, está tudo pavimentado agora, né? Graças a Deus. Quantos caminhões eu vejo lá jogado, tombado, quebrado, que o motorista vai ter que voltar lá para Mato Grosso, Sorriso, Sinop, ou ir para Santarém para buscar socorro, porque não tem socorro ali próximo. Então, anomalias, muitas. A viagem perfeita do ponto de vista financeiro. Ocorreram fatos na viagem que afetaram o fluxo de caixa. Por exemplo, 2.000 caixas de um determinado produto, 20 caixas faltaram. O cliente ele vai deduzir do valor do frete as faltas. Então, aquele valor do frete combinado para entrar no determinado dia com valor integral já não entra, já não vai ser creditado o valor correto. Então, no ponto de vista financeiro, já temos um problema. Um outro, o pessoal liga para os postos, briga para negociar preço de combustível, né? Unhas e dentes para buscar economias. Aí o motorista passa no posto, abastece, e o posto mantém o preço sem negociação. Manda a nota fiscal para a empresa paga o preço errado, porque foi negociado. E como é que paga preço errado? Cadê a comunicação? Cadê o controle disso tudo? Então, se tem avarias, afetou o valor e prazo de recebimento. Se não cumpriu, né, no caso do abastecimento, o valor negociado também afetou o fluxo de caixa e a questão do dinheiro, gastos, desembolsos. Ok? Então, a viagem perfeita sob o ponto de vista comercial, operacional, da logística, legal, econômica, financeira. São óticas, são abordagens importantes para que possamos medir para chegar na viagem perfeita. Como é que se calcula a viagem perfeita? Do ponto de vista comercial, total de viagens que atenderam às expectativas do cliente dividido por total de viagens realizadas, vezes 100. É um indicador parcial. Ponto de vista operacional, viagens onde o motorista e o veículo estavam em condições, dividido por total de viagens realizadas. Ponto de vista legal, viagens que atenderam à legislação por total de viagens realizadas. Ponto de vista logístico, viagens no local certo, na hora certa, na quantidade certa, com a documentação certa. Quantas cumpriram esses requisitos? Pegue o total dessas viagens e divide por total de viagens realizadas, vezes 100. Viagem econômica. Quantas viagens foram rentáveis ou lucrativas? E vamos dividir também por total de viagens realizadas. E, finalmente, viagem perfeita sob o ponto de vista financeiro. Viagens que não afetaram o fluxo de caixa, dividido por total de viagens realizadas vezes 100. Quando eu faço a integração desses indicadores parciais, eu vou ter a viagem perfeita. Este indicador, acredito, sugestão, né, para as empresas, a gente faz consultoria e tenta mostrar a importância de começar a entrar nestes detalhes aí. Não dá para ficar na mesmice. Exemplo, consumo de combustível, que é uma conta pesada, alto impacto no resultado. Não vi uma empresa que usa metodologias avançadas para melhorar o controle de consumo de combustível. Mas por que isso? Simples. Porque o consumo de combustível não é pegar os litros abastecidos e dividir pela quilometragem percorrida. Controlar consumo de combustível é verificar se naquela rota o caminhão estava com quanto de toneladas líquidas, qual foi a velocidade média, quem é que estava no volante, era o tocador ou era o motorista, a manutenção do veículo está boa, média ou ruim, existe topografia, rodovia simples, pavimentada ou não pavimentada, qual é a idade do veículo, se tem tecnologia embarcada ou não tem tecnologia embarcada.
Então, só eu já falei de 8 variáveis. 8 variáveis exercendo influência no consumo de combustível. Qual é a empresa que tem uma ferramenta, uma planilha, que considera estas variáveis, estes coeficientes, para dizer que o caminhão está consumindo muito ou não? Esse assunto, inclusive, vai ter um vídeo aí na frente que eu vou produzir, mostrar para vocês como se faz, como é que se constrói esta ferramenta para melhorar a gestão de consumo de combustível, com matemática mesmo, com sistema de equações simples, mas tem um poder de ajudar a interpretação e controle de uma maneira muito bacana. Tá? Isso aqui que eu falei para vocês, ó. As anomalias. Tem mais aqui. Existe, está consumindo, está corroendo a empresa de transportes, o dinheiro está dentro desse cofre do baú, o problema é que ele está enterrado no pátio da empresa e ninguém consegue desenterrar esse dinossauro que está lá. Fala-se muito, né? Cabeça de cavalo enterrado ali dentro. E como é que vamos desenterrar isso? Gestão, cuidar das coisas, impedir, combater estas anomalias. Mas como é que nós vamos combater isso aqui? Primeiro é ter boa vontade. Gestor que não tem vontade para nada, é só lembrar lá do Sermão da Montanha de Cristo, lá, quando ele falou que o reino dos céus vai ser herdado pelos mansos, os homens de boa vontade. Pessoas com atitudes. Pessoas que se preocupam com coisa que é para se preocupar e não fofoca. Não estimular preguiça, confusão e conflito, que isso já está ultrapassado, né? Não dá mais nas empresas esse tipo de atitude. Acabou. Está na hora de acabar isso. Ok? Para reduzir as anomalias ou reduzir custos, a estratégia é o saber comprar, saber consumir, saber produzir, comprar, desenvolver habilidades, conhecimento em negociação. Ainda tem transportadores que a gente explica o seguinte para eles. Tu tens 40 caminhões. No próximo ano, no exercício de 12 meses, quantos litros de combustível a tua frota vai consumir? Quantos pneus vão ter que comprar? Quantos baldes de óleo do motor, de caixa diferencial, tu vai ter que comprar para abastecer, para usar na frota? Quantos litros de catalisadores Arla 32? Pegue esta cestinha de oportunidade de insumos, procure um fornecedor, negocie, troque volume por preço. E eles não fazem. Eles nem sabem fazer um orçamento. Aí vocês vão dizer assim, não sabe o que ninguém ensinou, não, eles sabem, mas não fazem. Alego que não tem tempo para fazer. Alego que planejamento não é útil para nada, não agrega nada, não serve para nada. Eles ficam só na execução, bombeiros apagando incêndio dia e noite. Péssimos bombeiros ainda por sinal, né? Ainda mais no transporte. Neste momento que eu estou falando para vocês, recebi da FETRANSESC uma retração de volume de carga no estado de 45%, mais ou menos isso, 45%. Vai ficar em abril assim? Vai ficar em maio assim? Nós estamos, né, na Univale, professores que já atuam na área de logística, temos aí vários professores, o professor Jefferson, que foi meu aluno, não leciona mais, trabalhava o transporte, o professor Ademar também, trabalhou muito tempo com o transporte também na área portuária, ok? O professor Romeu, eu só na Univale estou há 20 anos, leciono em São Paulo, numa faculdade de transporte e logística em Concórdia. A gente já vem vindo há 20 anos dizendo, comece a cuidar das coisas, comece a ter visibilidade, entender, compreender, para poder descobrir o que fazer. Saber consumir, combater desperdício.
a este homem aqui, que é o Stallone, o Rambo, é combater ferozmente. Tem que ser macho mesmo. Tem que ser firme aí para poder bater de frente com os desperdícios. Que o desperdício é uma assombração, ele é sutil. Vai vampirizando a empresa, suga as energias econômicas e financeiras da empresa. A empresa vai perdendo musculatura econômica, vai ficando fraca e tomba. Então tem que ter um cara desse aqui mesmo, né? Virado num filhote de Satanás, para enfrentar isso. Saber produzir. O que é saber produzir? É usar métodos, usar metodologias, ferramentas, softwares, sistemas computacionais, os algoritmos, pesquisa operacional, criar, inovar. Quando pegamos os 3 vetores e integramos, potencializa a possibilidade de buscar resultados. A questão é que tem que ter um maestro, né? Então a empresa tem que buscar recursos próprios ou terceiros para investir em pessoas. Aí eu falo muito, se fala muito em talentos. Aí é verdade, uma empresa está preocupada em talentos? Se eu falo que o motorista é o motorista e o tocador é o tocador, destruidor, o motorista é talento. Agora, uma empresa consegue ter um motorista pagando 1.800 de salário mês, pagando R$60 de comida por dia, e ainda tem transportador que contrata pessoas para controlar a diária alimentação, porque ele tem medo que o motorista chegou num determinado dia do mês, ele não viajou e ele ganhou R$60 para comer, ele fica apavorado que não é para dar os R$60. Ou seja, não é para dar comida para o motorista que tem um caminhão dele de R$500 mil. São loucuras isso. Paga para controlar a comida. E o mais grave, né? O mais grave, se ele chegou meio-dia, ele ganha metade de um prato de comida, metade de um bife, metade de uma porção de arroz, metade de feijão e metade de um tomate. Se ele não viajou porque não tem carga ou o caminhão quebrou, ele não come. E se ele está fora, ele come. Toma um cafezinho, almoça e janta. Aí como é que nós vamos implantar modelo de gestão se o empresário é mesquinho? Isso é mesquinharia. Não pode, mesquinharia não pode, acabou. Olha o caminhão de R$500 mil, tem caminhão lançado agora de R$1 milhão. Se não mudarmos a atitude, esse tocador destrói o investimento de empresário, ele não entende isso. Ele vai ter que entender isso. É obrigado a compreender. Talentos. Aí fica a história também do escritório. O escritório da transportadora tem 7, 8, 10 pessoas. 5, 6, 4 estão ali, ninguém sabe por quê, mas estão lá. E os outros, dia e noite afobado, quando vai almoçar, não almoça, engole a comida, dorme 4 horas, celular tocando de madrugada, nota fiscal emitida errada, CTE com distorção. E o cara fica dia e noite trabalhando porque ele não quer que a empresa seja penalizada. Só que ninguém olha para esse gestor. Então faça, né, uma faxina. O colaborador que não colabora está com os dias contados. Pega metade do salário desse povo que não trabalha e dê para o colaborador que colabora. O gestor que pensa, que está entusiasmado, que tem sangue nos olhos e que faz acontecer. Dê dinheiro, pelo menos a família usufruir um pouco da luta dele dia e noite. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, o gestor que fica dia e noite na logística do transporte, ele não acompanha os filhos, está sujeito a ter 6 casamentos. Eu conheço uma pessoa que casou 6 vezes por causa disso aí, é chamado de louco, de pirado, porque cuida das coisas, preocupado em cuidar, e o pessoal chama de pirado, de louco, de desequilibrado. Quem será o desequilibrado, né? Padronizar processos. Padronizar processos para combater desperdício, falhas, anomalias, retrabalho. Eu não sei se falei para vocês, a Univale, aqui em Itajaí,
nós temos no entorno armazém, transportadora, distribuidora. Eu não vi uma bater na porta da Univale, que sou professor da Univale há 20 anos, pedindo assim, ó, eu vim aqui fazer um convênio com vocês, eu gostaria que toda semana, todo mês, fosse um professor e alunos na área de marketing, na área contábil financeira, na área de logística, na área de qualidade, na área de tecnologia de informação, para trazer novidades para nós com palestras, ferramentas e métodos. Mas eu não posso investir muito, mas eu consigo pagar 1.500, 2.000 por mês. Ele tem 50 caminhões, cada caminhão com 20 pneus, multiplica 50 vezes 20. Quantos pneus são? Cada pneu por R$1.500. Quanto em pneus ele tem só em pneus rodando, fora o que está em estoque. Mas ele não faz porque ele acha que pagar 1.500 na Univale para ter isso é caro demais. Só que um pneu perdido, explodido, estourado é R$1.500. Explode quanto no mês? O caminhão que vai fazer a oficina para trocar uma lâmpada fica um dia para trocar a lâmpada, porque ele fica cotando o preço de lâmpada. 3 cotações de lâmpada. A lâmpada aqui é R$1,20, encontrei por 90 centavos, é R$1,80. Depois de 24 horas, compra aquela de 90 centavos. São loucuras. Pessoal, são loucuras, desequilíbrios. Buscar recursos para investir em informação. O gestor tem que ter visibilidade, ver as coisas, acuracidade nos dados, no sistema. Produzir conhecimento. Nas empresas que eu entro, a primeira coisa que eu pergunto, cadê a biblioteca de vocês? Ele diz que não tem biblioteca, que não precisa ter biblioteca, que a função da empresa não é ter biblioteca, porque ela já paga a mensalidade do curso de graduação e da pós-graduação, então o colaborador traz conhecimento para ela. Para que ela vai ter livros? Mas que mentalidade é essa? Livros. Vai no sebo virtual, tu compra 200 livros de logística, de contábil, de financeira, de custo, tu vai investir aí R$1.500, que é o preço de um pneu, nem vai isso. Mas o problema não é comprar o livro. O problema é o pessoal fazer o pessoal ler, e um sábado no mês, o diretor ir lá numa associação ou num auditório, chamar os gestores e dizer o seguinte, eu quero que vocês compartilhem uma vez por mês assuntos lá na nossa biblioteca, porque o livro que sair nós estamos acompanhando, o gestor que acessa nós estamos sabendo quem está buscando para ler. E eu vou medir o desempenho de vocês por esta boa vontade de ler. Informação. Buscar recurso próprio de terceiros para ter ativos próprios ou terceiros, né? Terceirização, adequados e na quantidade certa. Veículos adequados, ainda se compra caminhão inadequado. Se comprei o caminhão inadequado, como é que eu vou tornar essa operação rentável e lucrativa? Já começou tudo errado. Comprei o caminhão errado e contratei o tocador de caminhão. A dupla explosiva. Né? Superdimensionamento. Vai ter um vídeo aí que mostra as metodologias para calcular o dimensionamento de frota, quando nós temos uma demanda conhecida. Quando não conhecemos a demanda, temos que partir para modelos estocásticos, né, probabilísticos, aí, com grau de incerteza ou não, para poder ajudar a definir. Ativos adequados. Ativos na quantidade, tem outra questão, saber manter os ativos. A manutenção operativa, preventiva e corretiva. Motorista que não faz o checklist, como é que podemos ter a certeza que na viagem vai dar tudo certo? Motorista que esquece os documentos em casa, que não tem macaco, nem chave de roda, nem triângulo, que o step roubado ele não viu, que tem vazamento de combustível no tanque. Olha quantas anomalias. E as parcerias. Acreditar em alianças, em parcerias, desenvolver e manter fortes parcerias é o ganha-ganha. A mesquinhez é o maior
É a causa que não permite avançar nas parcerias. Ninguém acredita. Agora, na escassez, nós estamos entrando agora num momento tenebroso, todo mundo já está percebendo, já sabe, uns fazem de conta que não, mas nós vamos entrar num cenário de liquidez, de retração de carga, de desemprego, empresas que estão fechando as portas, o emprego, né, já estava escasso, vai continuar. O que fazer, então, para sobreviver? Agora aí, ó, as parcerias, a fraternidade gerencial. Olha aqui, ó, a mãozinha de confiança aqui, ó, o olho a olho. Agora vai chegar a necessidade de explorar isso também. Gestor de frota é o homem certo no lugar certo. Tá aí o gestor. Ele enfrenta as anomalias, tem armamentos sofisticados, ele é dinâmico, tem força, energia, luta, é valente, ok? É criativo, vence todas. Reflexos, visionário, criativo, combatente. Este é o gestor de frota, pessoal. Muito obrigado.